Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar como construir um biodigestor. Biodigestor é um equipamento que transforma a esterco de curral em gás inflamável, biogás, que pode substituir o gás de cozinha comprado em botijões. O biogás é uma mistura de vários tipos de gás, o metano, o principal componente do biogás, não tem cheiro, cor ou sabor, mas outros gases presentes na mistura pode conferir um ligeiro odor, que através de um processo simples de filtragem é retirado facilmente. Nesse primeiro momento temos a visão geral das partes. Do lado esquerdo fica a caixa de carga, que deve ficar acima do solo, que é por onde é colocado o esterco, passando por um tubo de 100 mm de 2 metros. No centro, o tanque, que é onde ocorre a geração do biogás, que é realizado por micro-organismos, bactérias, que existem no próprio esterco e acontece naturalmente quando ele se encontra em um ambiente onde não exista oxigênio. Do lado direito, a caixa de descarga, que deve ficar enterrada em uma trincheira, abaixo do nível da carga, para que a descarga aconteça corretamente. É ligado ao tanque com um tubo de 150 mm. Esse reservatório, ao contrário dos demais, tem a forma retangular e pode ser construído com tijolos. Aqui nós temos a medida da caixa de carga e as medidas da caixa de descarga. Para construir é necessário placas feitas de areia e cimento. As placas são feitas sobre um chão plano com a camada de areia em forma curva de madeira. São necessários dois tipos de placas, as placas usadas na parede do tanque, que são as maiores, e as menores usadas na caixa de entrada. O traço do cimento das placas é de 3 carros de areia para um saco de cimento. Para todas as placas são necessários 9 carros de areia e 3 sacos de cimento. Em duas placas grandes é necessário deixar os furos de passagem das tubulações de entrada e saída. Pode ser utilizado um pedaço do próprio tubo para fazer os furos com a massa ainda fresca. Os furos devem ficar no sentido em que os tubos serão instalados com espaço suficiente para a instalação. A escolha do local para a instalação deve ficar ao lado da cozinha, mas não ao lado da casa, já que a operação do biodigestor envolve o manuseio de esterco fresco, mas também não pode ficar distante para não reduzir a eficiência em função do alongamento das tubulações. Em geral, deve ser construído a 15 metros de distância da casa. O local também não deve ser sombreado, já que o calor é um importante fator na eficiência da produção do biogás, por isso não é recomendado em locais próximos às árvores. O ideal é que o buraco principal tenha em torno de 2 metros de profundidade e cerca de 3 metros de circunferência. É feita a marcação do centro do tanque e chumbar no cano guia de ferro de 40 mm com 3,5 de comprimento. Faça um piso no fundo do buraco, bem nivelado com cimento, areia e brita, na proporção de 3 carros de areia para 2 carros de brita e um saco de cimento. Use também vergalhão para reforçar. Depois de feito o piso, é feito uma espécie de sapata e colocado um cano de PVC por fora, cano de água, de 50 mm com 3 metros para prevenir a ferrugem. As placas são assentadas sobre um círculo já demarcado. Antes de fixá-las com cimento, as placas são alinhadas para formar uma circunferência. Isso permite que seja conferida as suas medidas e dimensões, só então que é fixada com cimento. Coloque as placas com furo direcionado a cada uma para o seu lado, a de carga com buraco menor com 10 cm de altura e a de descarga com 30 cm de altura. Em cada fiada são usadas 12 placas. Após fixar as placas da primeira fiada, coloque-se a segunda de forma alternada, da mesma forma que assenta tijolos. Ao todo serão colocadas 48 placas nas 4 fiadas. Após a fixação das placas, utilize-se arame galvanizado número 12 para amarrar as fiadas das placas, para reforçar a parede da pressão exercida pelo esterco e também na hora de rebocar. Deve-se colocar no mínimo 3 fios para cada fiada, fazendo a amarração. Construa 3 batentes no fundo, distribuindo por igual na parede do tanque. Esse batente tem a função de evitar que a caixa encoste no fundo e feche a entrada e saída.
É rebocado por dentro e por fora. O reboco deve ser feito sem estreitar demais o vão interno do tanque, permitindo que a caixa possa subir e descer livremente sem encostar na parede. A caixa de carga é feita em formato circular em duas fiadas de 11 placas pequenas. O formato cilíndrico mostrou-se mais adequado porque permite misturar o esterco fresco com um pouco de água. Isso melhora a homogeneização do material, facilitando a carga no biodigestor. Caixa de descarga. Na parte que separa a parte mais profunda da mais rasa, é deixado furos para a drenagem. Preparação da caixa que servirá de câmara de biocombustão. As dimensões descritas anteriormente são para a caixa de 3.000 litros. A preparação da caixa começa pela instalação de um flange na parte central de 60 mm e ao lado um de 20 mm. No flange central do centro da caixa se instala um cano de 60 mm que servirá de guia. Ele deve ter aproximadamente 1,50 m de comprimento entre o flange e a base de madeira que lhe dá sustentação. Para fazer a base do cano guia, utilize-se uma tábua de madeira com 2 metros de comprimento. De um lado da madeira faz um furo de 60 mm até a metade e no outro de 50 mm. A tábua deve ser fixada na caixa usando-se 4 parafusos franceses. As borrachas devem ficar pelo lado de dentro da caixa para evitar ressecamento. Instala-se no centro um tubo de 75 mm de proteção e no outro lado a tubulação de gases de 20 mm. O biodigestor precisa de um laço sobre a caixa para que o biogás mantenha uma pressão constante, evitando assim as falhas de condução até o fogão. Para isso, instala-se uma cinta de zinco ou de outro material com 30 cm de largura sobre a caixa, preenchendo com terra. É instalado então as tubulações e o filtro feito com um garrafão de água de 20 litros em acrílico. Coloca-se água no garrafão até cobrir boa parte do tubo que sai da câmara. A tubulação que sai da caixa passa pela água, deixando as impurezas e o mau cheiro,
De tempos em tempos, a água do garrafão precisa ser trocada. A trave de segurança é feita com um barrote de madeira de 7 por 7 cm. Duas barras laterais são presas no chão, enquanto uma terceira, onde se encaixa o cano-guia, é colocada transversalmente no topo. A tubulação do gás é construída com tubos de 20 mm em toda a sua extensão. Todas as conexões necessárias são para tubos de 20 mm. Para facilitar a manutenção, é instalada a união logo após o registro. É instalada uma mangueira flexível para permitir que a caixa suba e desça livremente. A tubulação do gás deve ficar enterrada. Em cada ponto que tiver algum desnível, deve ser instalado um dreno para evitar que a água bloqueie a passagem do gás. Após a fixação no piso, o cano de ferro deve ser todo preenchido com cimento até o topo e na ponta superior chumbar um parafuso francês no centro do cano pela cabeça. Na caixa de descarga maior, coloca-se uma camada de brito de maneira a cobrir a abertura para a caixa menor e por cima da brita uma tela para separar a parte sólida da líquida. Esses resíduos poderão ser utilizados como biofertilizantes. A fração líquida, além de fertilizantes, funciona também como defensivo natural, com eficiência para algumas pragas e fungos. O dreno é constituído de um T e um cano imerso em água dentro de um tubo de 75 mm e fechado com um tampão. Ele deve ser instalado no ponto mais baixo da tubulação de gás. É necessário instalar drenos para retirar o excesso de água e com isso melhorar a uniformidade de queima do biogás. No final, já dentro da cozinha, outra mangueira flexível é instalada para ligação com o fogão. O biogás trabalha com pressão muito menor do que o gás de cozinha, por isso é necessário adaptar o fogão convencional para trabalhar com o biogás. Se o fogão não tiver janelinhas que regulem a entrada de ar, pode-se recorrer a um pedaço de papel alumínio para auxiliar esse controle. A adaptação consiste em abrir um injetor de gás com a broca fina para que ele fique com um diâmetro de 1,5 a 2 mm. Em seguida, deve-se fechar aos poucos a entrada de ar até que a chama demonstre uma queima eficiente do biogás e não fique amarela.